Bom dia, turma. Hoje vamos iniciar um novo conteúdo do primeiro ano, que é a equação exponencial. Aí eu coloquei a definição, né? Uma equação exponencial é aquela que apresenta a incógnita. A incógnita é a letrinha, tá, gente? No expoente de pelo menos uma de suas potências. Aí eu coloquei alguns exemplos, né, do que representa uma equação exponencial. Primeiro exemplo, 4 elevado a x igual a 8. Então, observa que a letrinha incógnita, né, o valor desconhecido, que é o x, ele está no expoente. Então, isso aí representa uma equação exponencial. O segundo exemplo é 1 sobre 9, né, elevado a x igual a 81. A minha incógnita também está no expoente. E o terceiro e último exemplo que eu coloquei aí, 9 elevado a x menos 3 elevado a x igual a 72. Também representa uma equação exponencial. Um método usado, gente, para resolver equações exponenciais consiste em reduzir ambos os membros da equação à potência de mesma base. Eu vou chamar aqui a base de A, pela letrinha A. E aí a gente precisa observar que essa base A, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Então, o A também precisa ser diferente de 1, tá? Então, e daí aplicar a propriedade, né? Qual é a propriedade? Se eu tiver aqui, né, uma equação exponencial onde as bases são iguais, a elevado a x1 igual a elevado a x2, então a gente pode dizer que os expoentes são iguais. Ou seja, x1, então, vai ser igual a x2, né? A gente diz que quando as bases estão iguais, a gente pode cortar as bases e simplesmente igualar os expoentes. Agora, vamos ver numericamente como é que isso funciona. Então, o primeiro exemplo aí é 1/3 elevado a x igual a 81. Então, para eu aplicar aquela propriedade, eu tenho que tentar igualar as bases, né? Esse 3 aqui, que está no denominador, se eu quiser passar ele para cima, ou seja, inverter a base, né? O 3 ir para cima e o 1 ir para baixo. Invertir a base, o que acontece com o expoente? Aí agora a gente vai lembrando de algumas propriedades de potenciação, que é muito importante aqui nessa matéria, tá? Então, quando a gente inverte a base, a gente muda o sinal do expoente. Então, por exemplo, se eu quiser inverter, botar 3 sobre 1 ou simplesmente 3, o expoente não está x positivo, então ele vai passar a ser negativo. Ah, professora, e cadê o 1 embaixo? Ah, eu posso colocar, mas é opcional, né? Denominador sendo 1, não é obrigatório a gente colocar. Igual. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que transformar o 81 numa potência de base o quê? 3. Então, a gente vai fatorar o 81. Então, 81, ele é divisível por 3, né? Então, se eu dividir aqui por 3, vai dar 27. Aí, eu posso dividir por 3 novamente. Vai dar o quê? 9. Divide por 3, vai dar 3. Divide por 3, vai dar 1. Então, a gente está vendo o seguinte, que o 81, ele pode ser reescrito como 3 elevado a... Quantas vezes o 3 está aparecendo aqui? 4. Então, 3 elevado a 4. Pronto. Aí, quando as bases são iguais, pela aquela propriedade que a gente viu, a gente pode cortar as bases e igualar os expoentes. Então, eu vou ter que menos x é igual a 4. Estou quase terminando essa. Eu não quero o valor do menos x, eu quero do x. Então, vou multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, eu vou chegar que x vale menos 4. E aí, achamos a incógnita que estava no expoente, tá? Vamos resolver mais uns 2 exemplos aí para vocês irem se situando na nova matéria. Letra B. Eu tenho aí raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 64. E antes da gente resolver, óbvio, a gente vai ter que relembrar uma propriedade de potenciação que diz o seguinte. Se eu tiver aqui raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui, como é que pode ser reescrito? A gente repete a base A, a gente transforma isso numa potência com expoente fracionário. Como assim?
Esse m, que é o expoente que está aqui dentro da raiz, ele vai ser o meu numerador. Divididos. O n, que é o meu radical, ele vai ser o meu denominador. Então, se eu tiver, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 5, né? Como é que eu poderia reescrever? Aplicando essa propriedade aqui de radiciação, né? A gente repete a base 2, e aí o expoente vai ser uma fração, onde o m aqui está sendo representado pelo número 5. Então, o 5 vai estar no numerador, divididos por 3. Tá, mas e no nosso exemplo ali, que temos a raiz quadrada de 2? Aí você pode pensar, ué, professora, mas não tem escrito nada, nem aqui dentro, a gente não sabe quem é o expoente, nem aqui fora, tá? Toda vez que a raiz ela é quadrada, significa que o meu índice vale 2 e a gente não precisa escrever ele. Então, não ver escrito o índice aqui fora significa que a raiz ela é quadrada e o número, no caso o n, né, vale 2. E aqui dentro o expoente também não apareceu, né? Então, significa que é o 1. Então, toda vez que a raiz for quadrada, gente, a gente repete a base e o expoente vai ser quem? Que fração? 1 sobre 2, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Só isso, tá? Bem fácil. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na letra B, ao invés de a gente escrever raiz quadrada de 2, a gente vai escrever 2 elevado a 1 sobre 2, que está sendo elevado a x, igual. Bom, agora o 64, a gente tem que transformar ele numa potência de base 2. Então, para isso, a gente vai ter que fatorar o 64. Como o 64 é par, eu posso dividir ele por 2. 64 divididos por 2, 32. Divide por 2 de novo, 16. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2 divide por 2. E aí, eu cheguei no 1. Então, 64, a gente já sabe, né, que vai ser uma potência de base 2. 2 elevado a quanto? Quantas vezes o 2 está aparecendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a 6. Ó, tá praticamente aqui pronta nosso segundo exemplo. Então, aqui eu tenho potência de potência. Então, o que a gente faz aqui? A gente repete a base e multiplica aqui os expoentes. 1 sobre 2 vezes x é a mesma coisa que x sobre 2. Isso aqui igual a 2 elevado a 6. Bom, agora as potências estão com a mesma base. Então, a gente pode cortar aqui, corta, corta, e iguala os expoentes. Então, eu vou ter que x sobre 2 é igual a 6. Agora, a gente pode multiplicar cruzado, né? Aqui é 6 sobre 1. Então, eu vou ter aqui, ó, x vezes 1, x igual 2 vezes 6, 12. Ah, então o x que estava aqui no meu expoente vale quanto? 12, tá? E aí, gente, eu esqueci só de um detalhe. Depois que a gente terminar, a gente coloca esse resultado no nosso conjunto, solução, né? Que é representado pela letra S. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, o meu conjunto solução vai ser igual a 12. Na letra A, o meu conjunto solução era igual a menos 4, que eu esqueci de colocar. Vamos resolver aqui o último exemplo. Bom, nosso terceiro e último exemplo, né? Senão ela vai ficar muito extensa. A equação exponencial que a gente tem que resolver é essa daí. 0,5 elevado a menos 2x menos 1 vezes 4 elevado a 3x mais 1 igual a 8 elevado a x menos 1. Aí você pode pensar assim, caramba, como é que eu vou transformar todas essas bases aí todas essas potências numa mesma base? Aí a gente vai precisar do conteúdo que vocês estudaram presencialmente comigo, né? Lá na escola,
que é o quê? Eu vou ter que transformar esse número decimal em fração. Então, a gente estudou isso no início do ano, né? Então, vamos relembrar aqui. O 0,5, em forma de fração, ele só tem uma casa decimal. Então, a gente pode reescrever ele como 5 sobre 10. E ele, na sua forma reduzida, né, na sua forma simplificada, se a gente dividir por 5 em cima e por 5 embaixo, isso aí vai ser igual a 1 sobre 2. Então, a gente já sabe que 0,5 a gente pode reescrever como 1 sobre 2. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, aqui vai ter 1 sobre 2 elevado a menos 2x menos 1 vezes o 4. O 4 a gente pode colocar ele na forma simplificada, né? 4, a gente fatorando aqui, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, eu posso simplesmente colocar, ao invés do 4, 2 elevado a 2, que está sendo elevado a 3x mais 1. Igual. O 8, né? O 8 fatorado, divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que está sendo elevado a x menos 1. Tá. O mais difícil a gente já resolveu, agora é bem tranquilo, tá? Mesma coisa que eu fiz na letra A, eu vou fazer aqui na letra C. Eu quero levar esse 2 para cima. Quando eu levar esse 2 para cima, eu mudo o sinal de quem? Do expoente, né? Porque eu estou invertendo a base, então eu mudo o sinal do expoente. Então, ó, levando ele para cima, aí eu vou mudar. Aqui não estava menos 2x, então vai passar a ser 2x positivo. Não estava menos 1, então vai ficar mais 1. Professora, por que você mudou o sinal do expoente? Porque eu inverti a base aqui. O 2 foi para cima e o 1 foi para baixo. E cadê o 1 que você não escreveu embaixo? É opcional. Denominador 1 não é obrigatório colocar. Então, aqui vai ficar vezes 2. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Potência de potência. Repete a base e multiplica aqui os expoentes. Então, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar pelo 3x. 2 vezes 3x, que dá 6x. E vou pegar o 2 e multiplicar pelo 1. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar mais 2. Igual a 2 elevado. A mesma coisa aqui, ó. Potência de potência. Repete a base e multiplica aqui os expoentes, ó. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Bom, agora, o que está acontecendo aqui no primeiro membro da minha equação? Multiplicação de potências de mesma base. Como é que a gente resolve isso? A gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma, isso mesmo. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2x mais 1 mais 6x mais 2. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 3x menos 3. Pronto, gente. Olha só que bonito que ficou aí a nossa resolução, né? Agora, as bases, elas estão o quê? Iguais. Então, eu posso simplesmente cortar as bases e igualar os expoentes. Só que aqui eu posso reduzir, ó. 2x com mais 6x dá 8x. 1 mais 2 mais 3. Isso aqui vai ser igual ao expoente que está do outro lado da equação, 3x menos 3. Bom, agora caiu aí numa equaçãozinha do primeiro grau. Tudo que tiver letra a gente coloca no primeiro membro da equação e apenas número no segundo membro. Então, aqui eu vou ter, ó, 8x. Esse 3x que está positivo vem para cá negativo, menos 3x igual a menos 3. Esse mais 3 vai para o segundo membro, menos 3. Então, 8x menos 3x vai dar 5x igual menos 3 menos 3, menos 6. Então, x vai ser igual a menos 6.
Esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a menos 6/5, tá? E aí, o nosso conjunto solução vai ser igual a menos 6/5. Então, por hoje é só, né? Eu poderia até resolver mais exemplos, mas o vídeo vai ficar muito longo, não é essa a intenção, né? Na próxima aula a gente avança mais um pouquinho, tá bom? Até a próxima aula então, pessoal.